Boa noite a todos. E a paz de Deus esteja com todos nós. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. O tema da noite hoje, parentesco corporal, parentesco espiritual. Parece um tema assim, bem fácil, de trabalhar, porque o próprio título já diz. Parentesco corporal, aquilo que é da família, que é do corpo, e o parentesco é aquilo que é espiritual. Mas, antes de tudo, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre o ensinamento do Cristo, quando diz: aquele, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo. Aí tem uma reflexãozinha, é a historinha que a gente conta para ilustrar. Uma senhora que desencarnou, chegou na espiritualidade, aí perguntaram a ela: quem és tu? Eu sou Maria. Não perguntei seu nome. Perguntei: quem és tu? Não, eu sou espírita, ou sou evangélica, ou sou católica. Não perguntei a sua religião. Perguntei: quem és tu? Como ela não se definiu, ele disse: filha, volta para a encarnação, até você descobrir quem é você. Então, o nosso tema de hoje, para a gente saber quem são nossos parentes espiritual e os nossos parentes corporal, nós temos também que passar pelo processo da reencarnação, que a gente vai definir. Sem ela, não há parentesco, nem lá e nem cá. Família, formação da família corporal e espiritual. Na visão espírita, a família corporal é aquela que é formada pelos laços físicos, biológicos, sociais, que nos conecta na vida material. E aí está a nossa família corporal pelos laços biológicos, que nos conecta na vida da matéria. E a família espiritual. Já a família espiritual refere-se às conexões que temos além do corpo, como os laços de alma, de afinidade espiritual ou de propósito comum. Então, para se ter uma família espiritual, ela é formada pelo laço de afinidade ou de um propósito comum, não propriamente a ligação consanguínea. Mas a importância da ligação consanguínea, porque quando nós não juntarmos na consanguinidade, não tem como desenvolver o laço de afinidade. Então, por isso a importância da reencarnação, para a gente formar famílias, essas células familiares, e através daí nós desenvolver essa afinidade com aqueles que faz parte do nosso dia a dia, com as pessoas, como coloca, por um propósito comum. Para esses laços se tornarem mais evidentes e se solidificarem na experiência material, é necessário que haja a encarnação. Se não houver encarnação, não tem como haver esses laços para você construir essa consanguinidade e construir essa afinidade para se formar uma família tanto espiritual quanto uma família consanguínea. Então, que ela é fácil de entender, porque eu simplifiquei o mais que pode. E aí Leon Denis coloca o seguinte pensamento: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e prospera no homem. Então, até chegar, quando a gente sai da espiritualidade, nós passamos por um processo de vários, talvez, de milhões de formas de vida, até chegar numa condição humana, que foi colocado na Gênesis mosaica, está na ação do verbo, nós somos construídos pelo verbo divino. Faça-se o homem. Faça-se o homem, a partir dali se fez o homem espiritual. E aí, lá no próprio texto, isso agora ele é comum de nós, porque ele é espírito, Deus é espírito, que está escrito no nosso evangelho: Deus é espírito e matéria. Então, Deus é espírito. Mas aí você vai ver lá no segundo capítulo, já no versículo 7 da Gênesis mosaica, aparece de novo: Deus formou o homem do limo da terra, ou seja, da matéria, e deu um sopro de vida. A partir daí, ele virou um indivíduo, porque o próprio texto diz: com a formação do verbo, não haveria vida de forma nenhuma, mas havia o verbo: vamos fazer, façamos o homem. Então, a partir quando estava todo o ambiente preparado, foi que deu vida à matéria, a todas as formas de vida.
E aí, para a gente entender também que na organização divina, você pode criar as coisas pelo verbo, pela ação do pensamento, como nós criamos, mas você tem um tempo para materializar o seu pensamento. Então, você pega a Bíblia mosaica de Moisés, a Gênesis dele, ela fala exatamente aquilo que nós temos na nossa doutrina espírita, né? E é só que a linguagem, uma é figurada, o outro é uma linguagem mais apropriada à ciência. E aí nós vamos entrar na parte que não pode fugir do contexto sobre o ensinamento do Cristo, né? Estendendo a mão para seus discípulos e disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Por que Jesus reconheceu nos seus discípulos a sua família e ignorou a família? Não. É porque ali já estava o laço formado pelo laço de afinidade. Jesus tinha entre os discípulos laço de afinidade, né? A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. A resposta a gente já sabe, né? Isso é muito estudado dentro da doutrina, né? Qual foi a resposta do Cristo, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe, meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Então Jesus resumiu que aquele pessoal que estava ali fazendo a vontade do seu trabalho, aqueles eram a sua família, né? Porque a sua mãe não estava lá com ele, e segundo a Bíblia, ela foi lá porque ela queria trazer o filho de volta para casa, né? E os seus irmãos também não participavam dos trabalhos dele, como até hoje nós observando a nossa doutrina, a família também não caminha junto, né? Não tem muita diferença de lá não, né? A gente tem que caminhar, formar a família de laço de afinidade dentro da própria doutrina, né? Porque talvez a nossa família consanguínea não nos acompanha, nem todos nos acompanham, né? Mas de afinidade, sim, nós formamos uma família pelo laço de afinidade, né? A união do espírito e matéria, como laço que prende o espírito, já define o seu domínio sobre o espírito. Chegamos no mundo já com débito com os que chamamos de pai e de mãe. E Jesus sabia disso, que ele já chegou com débito com aqueles que ele chamou de pai e de mãe, né? Porque se não fosse passar por um ventre materno, ele não vinha até a terra para cumprir a sua missão. Então, Maria fez parte do seu projeto de espiritualidade, de sua evangelização, porque ela é a razão dele se materializar no mundo, né? Então, ele não podia ignorar essa parte aí. Jesus entendia que tinha débito com seus pais. Sem o corpo gerado por sua mãe, ele não podia vir ao mundo. E aqui encontrou espírito que tinha compromisso assumido na espiritualidade para dividir com ele a sua missão. Um deles, a sua mãe, né? Porque na nossa doutrina nós entendemos que tudo é acertado na espiritualidade. Você vem para cá para resolver aquilo que foi acertado lá. Então, aquele pessoal que estava à volta do Cristo, seus discípulos, já tinha esse acerto da espiritualidade. Talvez eles não tinham consciência disso, né? Talvez não, certeza não tinha. E nem a Maria tinha certeza que ela fazia parte desse projeto, que ela ia ficar viva na consciência da humanidade para a eternidade, né? Pelo fato dela ter gerado um corpo qual o Cristo veio habitar pelas leis naturais, né? Para a gente entender que não há nada sobrenatural. Os laços de sangue não estabelece obrigatoriamente a ligação entre os espíritos. Não estabelece.
Não, porque nós somos parentes consanguíneos, tem essa ligação espiritual. Sua gravação vai sair com tosse também. Então, a gente entender que a família ela se forma justamente para que crie esses vínculos de afinidade. Nós temos os vínculos da consanguinidade. São irmãos, são irmãs, né? Tem aquele vínculo, mas não caminha junto com a gente nos nossos projetos, às vezes de evolução espiritual. Mas pode até caminhar num projeto de evolução material, de trabalho, né? Mas não espiritual. Então, o sentido aqui é esse. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Quem ensinou isso foi o próprio Cristo, num diálogo com Nicodemos, né? Ele disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não verás o reino do céu, porque o corpo gera um corpo, mas o espírito vem de Deus. Então está lá na Bíblia, né? Colocado exatamente dessa forma. E aí a gente continua. O espírito não é gerado por outro espírito, ele é criado por Deus, tem princípios, mas não tem fim. Ele é singular, já traz em si a sua identidade universal. Então, o espírito ele é singular, ele é único. Se ele é único, quem é filho único não tem irmão. Tá? É filho único. Nós somos únicos, nós somos singular. Como é que você vai identificar a singularidade do ser humano? Nós temos a íris dos olhos, que é uma identificação, que é única, não tem na família, meus irmãos com a minha íris, não tem. As minhas digitais é minha, pode ser irmãos gêmeos, não tem as digitais iguais. Essas são as digitais universais para a identificação do espírito no mundo. Tá? Aonde você tocar, fica as suas digitais, tanto para a vida presente, como para a espiritualidade. Você esteve aqui, aqui está a sua identidade. Então, como é que nós formamos família? Através da encarnação. Quando encarnamos, nós formamos a família consanguínea e, através dela, formamos a família por laço de afinidade. Aí voltamos para a espiritualidade. Se você pegar o texto bíblico para fazer uma desconstrução do que foi construído, você vai entender quando fala do anjo decaído, né? Quem são os anjos decaídos? Somos nós. Saímos da condição espiritual para vir para a formação de um corpo para chegar na humanidade, onde é chamado corpo perispiritual, vir para uma dimensão perispiritual. A partir dali, nós já estamos dentro da complexidade da vida na matéria, da complexidade da vida humana, na perispiritualidade. Aí nós uma descida, aí nós encarnamos. Sem a perispiritualidade, sem esse corpo perispiritual, aquela ação do verbo, façamos o homem, né? Sem essa ação que o homem foi criado pela ação do verbo, a partir da sua entrada na matéria, como está na própria doutrina, ele pega daquele universo que ele está um corpo perispiritual. A partir dali ele está pronto para descer a matéria pesada, né? Para encarnar. E ele só vai formar família encarnado aqui. A partir daqui ele vai levar os amigos e os inimigos que ele construiu aqui. Aí nós vamos ter uma dimensão do meio. O mundo espiritual, perispiritual, é ali onde nós vamos ficar depois que desencarna. Ninguém vai para o infinito, para espírito puro, né? Que a própria doutrina, para chegar a espírito puro, você tem que se desmaterializar até do seu corpo perispiritual. Então nós voltamos para a perispiritualidade para ficar nesse, tá? Vai e volta, né? E é como aquela historinha que o filho foi para a escola a primeira vez, e quando chegou, o pai, muito empolgado, perguntou: filho, aprendeu tudo? Ele falou: não, acho que não, pai. Por quê? Professor, isso que eu tenho que voltar amanhã. Então, essa é a nossa vida. Nós temos que voltar amanhã, tá? Nós vamos lá, aprendemos um pouco e volta. Amanhã nós temos que voltar, né? No sentido que nós temos que voltar amanhã. Assim, a singularidade do olhar de cada pessoa pode ser vista como uma expressão única da sua existência espiritual. A digital, as impressões digitais são realmente únicas em cada indivíduo, até mesmo entre os gêmeos idênticos, né? Então, nós já viemos da espiritualidade com essa condição de identidade, né? Para saber que nós passamos por aqui. Temos essa hoje, e quem usa isso hoje? A ciência, né?
Então a ciência usa nossas digitais, nossa íris dos olhos para nos identificar. Não? Quem somos nós? Se fosse tudo igual, não existia essa separação e nessa identidade. Evangelho segundo o Espiritismo fala do parentesco corporal e parentesco espiritual. Segundo a doutrina espírita, o parentesco corporal e espiritual têm origem diferentes, mas estão interligados. Por que a origem é diferente? Um tem origem na espiritualidade, outro tem origem aqui na matéria. Mas eles estão interligados, apesar de ser diferentes, não é? Não tem como separar, porque se separar não há evolução para o espírito sem essa ligação. E aí nós voltamos para aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que tudo está em tudo. Se você observar aquela pergunta, que eu acho que é de grande profundidade, que a espiritualidade fecha o universo em uma única pergunta, tudo está em tudo, qualquer coisa que você tirar da relação do homem com a matéria, da relação do espírito com a matéria, você tira uma parte. Você tirou uma parte e você não está no todo. O todo deixou de existir. Então, quando a gente vai lá, tudo está em tudo, você tem que entender que nós, seres humanos, fazemos parte dessa complexidade toda, espírito e matéria. Né? Então, nós somos parte disso tudo. Para a nossa evolução, não tem como deixar uma parte fora. A vida material, não, você não pode deixar. E você tem que colocar isso na sua condição espiritual, se identificar como um ser espiritual, saber que você é parte de um todo. Aí você vai trabalhar a condição de espírito e matéria. Você vai cuidar do meio ambiente, você vai cuidar do teu semelhante, você vai cuidar de tudo que faz parte da tua existência, né? Da alimentação ao ar que você respira. Você vai criar esse ambiente para que você viva bem. Você vai criar uma relação boa com os outros, porque tudo está em tudo. Você não pode separar nada, né? Nem qualificar nada como fora desse contexto. O parentesco corporal vem das ligações de sangue, ou seja, das relações familiares que temos na vida física. Que nós já comentamos, está aqui o parentesco corporal, né? Vem das ligações de sangue, meus parentes consanguíneos, e é através deles que eu formo também a minha família de afinidade, né? E essa de afinidade é que vai para a espiritualidade comigo, afinidade ou não afinidade. Se eu fizer um inimigo também, ele vai. Né? Esse eu levo na minha consciência os amigos e os inimigos, é aquilo que eu construí. E só adquirimos esse grau de parentesco depois que passamos por uma experiência na matéria. Aí criamos vínculos e dependência que levamos para a espiritualidade. E chamamos de família espiritual, com laços de afinidade adquirido durante a vida na matéria, né? Então, nós construímos tudo aqui para levar para a espiritualidade. Quando a gente entende nesse contexto, a vida fica muito boa, porque eu começo a valorizar tudo, daquele vizinho que me perturba até aquele que me ajuda, né? Eu começo a botar tudo no contexto, faz parte da minha existência, faz parte da minha vida. Eu não posso ignorar nada disso, né? Então eu estou vivendo o meu todo, eu estou vivendo a minha condição do homem no mundo, como coloca o nosso Evangelho, né? O homem presente no mundo. Quando falamos de parentesco corporal, estamos nos referindo às relações de família baseado na descendência, nos laços físicos, como pai, filhos e irmãos. Né? Nós já comentamos que essa é a forma que nós falamos do parentesco corporal. Já na espiritualidade, somos criaturas de um só Criador, que sugere uma conexão por afinidade, além das relações físicas, né? Essa conexão por afinidade, ela vai além da minha relação física com o meu semelhante, né? Ela vai para a espiritualidade, né? Foi isso que o Cristo veio ensinar para a gente. Então, o parentesco corporal é sobre os laços de sangue e carne. O parentesco espiritual pode ser visto como uma conexão mais ampla que une todos nós como filhos do mesmo Criador. Né? Então, essa união, todos nós entendermos que somos
criatura de um só Criador, mas somos singular. Então, não formamos a família na criação. Deus não criou o espírito como uma família, ele criou a unidade. Da unidade nós juntamos para formar, fazer parte do todo, né? E aí nós que criamos os laços de famílias, somos nós que organizamos as famílias. E quando saímos daqui para pela espiritualidade, nós levamos amigos e inimigos, né? Através das experiências materiais e espirituais, materiais, o espírito consegue compreender melhor as suas próprias imperfeições, aprendendo com os erros, buscando a melhora contínua, né? Então, nós aprendemos com nossos próprios erros, aí está a importância da encarnação, e aí reconhecer as nossas imperfeições, né? Porque se a gente não reconhecer a nossa imperfeição, também não há saber o que é perfeito. A matéria, portanto, funciona como um campo de prova, aonde o espírito pode aplicar os seus conhecimentos, fortalecer as suas virtudes e superar as suas limitações. Então, qual é a importância da matéria para o espírito? Através da inteligência espiritual, nós pegamos a matéria e colocamos a nosso serviço, ao nosso bem-estar. Tudo que nós fabricamos ou fazemos para nós e para os outros é sempre buscando o bem-estar desse corpo físico. Não é? Eu preciso de uma boa cama, eu preciso de um bom carro, eu quero tudo de bom. Quem fabrica isso? São os homens. Para quem? Para o nosso bem-estar. Mas também pode ser para desenvolver o nosso egoísmo. Nós acharmos que aquilo ali é a razão da sua existência. Aí um dia você vai embora e aquilo não tem nada a ver com a sua existência. Aquilo foi um complemento da sua inteligência que pegou a matéria que lhe fez refém e você colocou a matéria a seu serviço, não é? Da inteligência do homem. Se a gente for fazer uma viaginha não muito longe, que eu presenciei isso aí, na minha infância, uma carta para o Nordeste demorava 6 meses para ir e voltar. Hoje você está conectado com o universo em fração de segundo. Quem criou isso? A inteligência humana. Também eu aprendi que na espiritualidade se comunicava com o pensamento. Eu não precisei para a espiritualidade, eu já estou nela. Me comunico com o pensamento, eu tenho vontade, eu ligo para ele, falo com ele, né? Nós temos essa comunicação. Isso é a criação do espírito usando a matéria a seu serviço, colocando a ciência a seu serviço. Então, quando diz que tudo está em tudo, você não pode desconectar nada. Hoje nós temos mais um canal do conhecimento humano chamado a IA, né? Inteligência Artificial. E ela chegou para valer. Ela entrou em tudo. Da justiça à indústria, não tem espaço à religião, ela entrou para ficar. Então não adianta querer espernear e dizer eu não quero isso, que você vai ficar fora do contexto, né? Isso tudo chama-se evolução. E essa evolução ela é espiritual, porque nada disso aconteceu sem a ação do espírito humano, é a inteligência humana, né? Que a inteligência ela é espiritual. Então, quando o corpo foi refém do espírito na nossa infância, o espírito já pode ter vivido muitas vidas, ter um conhecimento grande, mas o corpo impõe limite. Quando você está na sua infância, você não vai desenvolver nada, teu cérebro não permite. Você vai crescendo e aquilo vai desenvolvendo. Aí chama as tendências para o bem e para o mal, são as tendências que estão no espírito, o corpo já permite que aquilo possa aparecer. Então, a importância desse corpo físico para a minha educação espiritual. Então, eu não posso maltratá-lo, né? Eu não posso judiar dele, porque ele é a razão da minha evolução. A gente diz, o que é que você vem para cá para quê? Para evoluir. Como é que você vai evoluir fora do corpo? Você não vai evoluir. Senão, não tinha necessidade da reencarnação. Tá? Se a encarnação tem, porque ela é educadora para o espírito. Porque é no corpo que eu sinto a dor, que eu sinto a fome, que eu sinto o frio, que eu sinto a nudez, a decepção, o sentimento, tudo projeta no meu corpo. Projetou aqui, quem sente a dor? A minha condição espiritual, mas projeta nesse corpo. E aí aquilo que dói hoje, eu vou procurar não deixar aquilo doer amanhã. A gente vai procurar trabalhar aquilo ali.
É como você chegar para uma criança de colo e dizer para ela: olha, está vendo essa tomada? Não põe o dedo que dá choque. É só você virar as costas. Ela vai pôr o dedinho. A hora que ela levou o choque, pronto. Nunca mais ela vai pôr o dedo. Já está gravado na sua memória o que é um choque, porque ela não sabe o que é um choque, né? Então, a dor também, a gente não sabia o que era se não sentir. A decepção você não sabe se você não sentir. A angústia você não sabe se você não sentir, tá? Então, por isso é a finalidade desse corpo para o espírito. Tudo recai sobre ele, e na minha condição espiritual, um dia eu vou embora, deixo ele aí, e vou embora. E no meu corpo espiritual vai o quê? Vai as sensações daquilo que eu vivi. Vai um espírito perturbado ou um espírito tranquilo, tá? Um espírito que entendeu o mundo ou aquele que não entendeu nada, tá? Então, essa é a razão de nós, de entender a matéria. A matéria terrestre é fundamental na educação do espírito, pois oferece as condições necessárias para o seu crescimento moral e espiritual. É o que nós acabamos de comentar. A importância da matéria para a nossa condição espiritual, né? Ela oferece essa condição. É uma escola de aprendizado que, embora muitas vezes difíceis, é necessária para a nossa evolução rumo à perfeição, né? Ela é necessária para isso, essa evolução rumo à perfeição. Se a gente não trabalha essa condição de se colocar, se centrar no mundo, que tudo isso faz parte da minha condição de evolução, aí nós temos o sofrimento, a dificuldade, a tristeza, você não entende a própria existência. Começa a se achar um ser miserável, né? Porque o mundo te oferece tanta coisa e você não pode participar de nada, porque a vida não te dá nada de graça. Não, eu quero mudar de vida, quer que eu vai para a escola, né? Vai estudar, tem até uma propaganda do governo, né? Um rapaz que vai trocar emprego, dá uma ficha para ele, ele olha e volta desiludido porque ele não sabia ensinar. Aí eu me disse, por que você não vai estudar, né? Aí ele aparece de novo na propaganda, já, né? Aprendeu alguma coisa, já mudou. Então, a vida vai nos ensinando. Você quer mudar o teu padrão de vida aqui? Vai para a escola. Quem vai te ensinar é o teu semelhante, ele que é teu mestre, tá? Não vai no espírito, é ele, o espírito encarnado que é teu mestre. Você vai aprender com ele, né? E ele pode ficar sendo o mestre por a vida inteira. E você pode virar um doutor, um cientista, mas você aprendeu com ele. Você tem que começar da primeira escala, né? A questão do número 33, que nós conhecemos do Livro dos Espíritos, que diz que tudo está em tudo, é uma reflexão profunda sobre a interconexão de todas as coisas no universo. Essa é uma pergunta fundamental para você refletir sobre ela. Se tudo está em tudo, você não pode tirar nada do contexto da tua vida para a organização da sua própria existência, né? Você faz parte de um plano que você não pode deixar nada fora dele. Cada elemento do universo influencia e é influenciado por todos ao seu redor, né? Para interpretar essa questão, podemos pensar que nada é isolado ou separado. Não tem nada isolado ou separado. Tudo é um contexto para a organização da nossa vida. Seja familiar, seja de trabalho, seja de crença, de fé, de relação com as pessoas. É uma coisa que você faz parte de um conjunto, né? Então não adianta se mais dizer, achar que você é o mais infeliz da vida. Na doutrina espírita, essa ideia sugere que há uma unidade fundamental em toda a criação. Tudo que existe, desde as partículas mais minúsculas até os seres mais complexos, está interligado por leis da harmonia, por lei de harmonia e afinidade, né? Tem que haver uma harmonia, afinidade, que tudo está ligado. Esse é o projeto da ciência espírita, que quando fala Kardec colocou espírito como ciência, ele está falando exatamente isso. Essa é a ciência, não é a ciência de transformar a pedra em minério. Ela já é um minério. É a transformação da condição humana. Você está inteirado com o mundo que você viveu.
Então podemos dizer que Deus usa os três elementos, espírito, perispírito e matéria, está alinhado com o ensinamento espírita. O espírito é a essência imortal, a centelha divina que evolui ao longo de várias encarnações. Sem passar pela matéria, não há evolução para o espírito e nem grau de parentesco. Tá? Então, você vê a importância da matéria para todos nós. Eu acho que ali o relógio já disse que já está bom, né? Então, a gente vai só encerrar essa parte aqui. E o perispírito, que é a matéria, conecta o espírito ao corpo físico e serve como veículo de comunicação entre o mundo espiritual e o material. E aí nós vemos a importância do perispírito. Ele une, né? Ele é uma matéria que ele conecta o espírito ao corpo físico. Então tudo gira em torno dele. Ele é o depositário de tudo que nós construímos aqui ou deixamos de construir. Vai armazenado nele. Ele é o corpo do espírito, né? Que vai para lá. E você só vem para cá, só encarna se você tiver o corpo perispiritual. Ninguém sai da espiritualidade direto para encarnar, tá? Fora os projetos divinos. Já a matéria e o corpo físico, que nos proporciona as experiências sensoriais e as provas necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Porque experiências sensoriais, onde eu sinto a dor, sinto tudo, é nesse corpo, nessa matéria. Então ela é importante por causa disso. E a gente tem que aprender a valorizar essa nossa condição humana. Gente, eu acho que já está bom por hoje. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenha passado de forma bem simples, né? É aquilo que nós conhecemos, porque todos aqui são conhecedores da matéria espírita, que estuda, né? Então, essa forma que eu faço as minhas palestras, eu vou levando como fosse forma de estudo, porque dentro da casa tem aqueles que nunca tiveram contato com a doutrina espírita, então fica uma explicação fácil de entender, e para aqueles que têm, fica fácil de entender o que ele está lendo. Né? Muito obrigado a todos.